finalizando hoje esse capítulo 16, Romanos, que onde sai palavras igreja ou igrejas, porque a gente tem caráteres. Quando você passou esse túnel, esse processo, queira ou não queira, você já possuidor de esses caráteres, 5 caráteres, que eu vou compartilhar hoje com irmãos. Primeiro caráter, onde sai essa palavra igreja ou igrejas? Versículo 1 e 2. Vamos ler todo mundo junto, versículo 1 e 2, Romanos, capítulo 16, 1 e 2. Já? Amém. Quando o apóstolo Paulo, ele lembrava sobre a igreja em Cencreia. Ele não lembrava pastor, grande pregador, mas o que ele lembrava é uma irmã. Aqui ela é diaconisa, aquele que servia. Diácono significa aquele que serve. Nada mais uma irmã que se chama Febe. Grande apóstolo Paulo, quando ele lembrava uma igreja, ele lembrava o quê? Uma irmã. E fala que essa irmã é sua protetora. Ele não falou que Febe é minha ovelha, ovelhinha. Não fala assim, não. Fala que ela é minha protetora. Essa palavra protetora, a grega usada aqui, significa que é aquele que fica ao seu lado, que te sustenta, te apoia, mas antes de mais nada entrega todo o nutriente para que você possa crescer e desenvolver. Protetora. Tipo assim, pessoa aqui, guardiã. A gente não fala assim, se pessoa que é menor da idade, quem é responsável dessa vida? Quando um menor executa um acidente, alguma coisa que não pode tomar sua responsabilidade própria, a pessoa pergunta, quem é seu responsável? Esse responsável é nada mais o que? Protetora. Febe era responsável para a vida de quem? Apóstolo Paulo. Já imaginou pessoas que lembram a igreja Água Viva? Pessoas que lembram a igreja Tonaun? Pessoa que pensa essa igreja não é pela sua arquitetônica, não é sua infraestrutura, não é grandes pregadores, mas meramente era o quê? Uma singela irmã, Febe. Esse é sinal. Essa é a igreja vitoriosa. Amém? Amém. Seja uma vida de Febe. Ela era protetora de apóstolo Paulo e muitas pessoas. Segundo ponto, está escrito, versículo 3 e 4. Vamos ler todos juntos? Já? Amém. Aqui sai um casal. Quando o apóstolo Paulo, ele pensa sobre as igrejas de gentios. Versículo 4, final. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Aí quando pensa em igrejas gentios, porque naquela época, a primeira igreja foi estabelecida em Jerusalém. Jerusalém foi a primeira igreja da história da igreja. Primeiro século. Lá, a composição de seus membros, nada mais que pessoas vieram de judaísmo. Houve uma conversão de judaísmo para cristianismo. Mas as pessoas, a raça, era todos são judeus. Judeus só evangelizavam judeus. Não evangelizava para ninguém. Quando os judeus foi dispersos pela perseguição, e eles, com a morte de Estevão, todo mundo dispersado. Aí eles se tornaram viver uma vida imigrantes. Mesmo assim, eles evangelizavam imigrantes judeus só. Mas quando chegou numa cidade que chama Antioquia, lá eles começaram a evangelizar outras pessoas. Gentio significa aquele que não é judeu, restos. Judeus é assim, judeu e resto. Olha, nós somos restinho.
Eles são o quê? Escolhido. Romanos é o quê? Romano, cidadão, civilizado. E outro é o quê? Bárbaro. Romanos usa essa expressão. Eu sou cidadão civilizado. Você é bárbaro. Eles pensam que se você não tem cidadania romana, então é escravo. Não é assim? Então, irmãos, toma cuidado. Eles faziam isso, mas na Antioquia, pessoas começaram a evangelizar outras raças, por isso eles receberam um apelido, que pessoas chamam eles de cristão. Cristão não é nosso nome original, cristão é uma nomenclatura de apelido que a gente foi recebida, herdada do mundo. No início, nosso nome era discípulo de quem? Discípulo de Jesus Cristo. Nosso nome é discípulo. Leia a Bíblia toda, Novo Testamento. Nós somos discípulos de Jesus. Quando a Antioquia, como a gente, pessoas da primeira igreja da Antioquia, como evangelizou outras raças, eles foram chamados como cristão. Mas esse cristão, na verdade, era pejorativo. Cristão não é como hoje, eu sou cristão, nada disso, aquele cara é cristão. Tipo assim, é aquele. Agora mudou. Quando eu cheguei no Brasil, nossa, o Brasil gosta de generalizar, não é assim, né? Quando eu cheguei aqui, eu perdi minha nacionalidade. Eu não sou contra japonês, não é? Aqui tem tudo amigo. Todo mundo chamava oriental de o quê? Japonês. Japonês é bom, mas chamava japa. Oi, japa, vem aqui. Tudo não é pejorativo. Não é, pessoal. Pejorativo. Você também chamou, né? Então, pessoas que vêm do norte, a gente chamava o quê? Ei, baiano. Que é isso, um dos meus melhores amigos são baianos. Pastor Daniel, pastor Aribal, tudo baiano. Mas lá é assim, coisa de Bahia. Tudo isso é o quê? Pejorativo, não é assim? Tem um loiro bonito, assim. Chamava o quê? É alemão. Tudo é alemão, tá louco. Eu pensei que no Brasil só tem alemão e japonês e baiano. Mas isso é tudo o que? Pejorativo. Quando o mundo chamava cristão, isso era pejorativo, pessoal. E agora mudou. Então, irmãos, entenda bem. Agora, todas essas igrejas começaram a entrar outras raças gentios. Então, imagina, todas as igrejas gentios, eles lembram quem? Priscila e Aquila, esse casal que servia a igreja até entregando a sua vida pessoal. Sua vida. Quando eu cheguei no Brasil, eu não gostava de piada. Piada que só falava mal de português. Todo motivo. Eu falei, português é tão burro assim? Porque não, eu não conheço na história. Assim que eu cheguei, né? A gente não é só piada e português, né? Judia, não é assim? Depois eu entendi, acho que o brasileiro tem muito complexo de português, né? Então, fala contrário, né? Mas uma piada que eu gostei, que diz que, todo mundo diz que, uma piada, né? Que tem várias povos patriotas, né? Que estavam viajando junto, um navio que estava naufragando, e vê que tem um bote de salva-vida que só entra poucas pessoas. Então, tinha muitas nacionalidades, né? Então, cada pessoa tem que renunciar para não entrar. Então, o capitão falou assim, irmãos, não dá para carregar todas as pessoas. Então, algumas pessoas têm que renunciar. Aí, um inglês falou assim, viva Inglaterra, rainha. Aí, ele pulou para o mar. Não cedeu seu lugar. Inglês é diferente, né? Cavalheiro, assim. Outro, viva a América, Estados Unidos. Aí pensa, americano é realmente pioneiro, é britânico, é diferente, né? Brasileiro, lembra? Viva Brasil! Aí chutou português. Conhece essa piada? Não? Quando eu cheguei, 40 anos atrás, quando eu cheguei, eu ouvi essa piada. Falei, tudo gentios começou a entrar na igreja. Mas Priscila, aquela não era assim, vamos servir com a vida. Aí pega a vida da outra irmã, você trabalha. Tem que servir. A pessoa, tchau, eu vou embora, tá? Não é assim. Eles entregaram até sua vida. Então imagina, apóstolo Paulo, ele pensa a igreja,
Igreja de Sencreia, lembrou quem? Lembrou aquele pastor? Lembrou quem? Irmã Febe. Ela era protetora. Né? Eu desejo que aqui irmã seja protetora da igreja Água Viva. Protetora da igreja Tonam, igreja do Senhor. Segundo, seja um casal como esse casal de Priscila e Aquila, que serve a igreja com a sua vida. Terceiro ponto, está escrito no versículo 5. Né? Vamos ler o versículo 5, todo mundo junto já? Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primicia da Ásia. Amém. Quando apóstolo Paulo lembrava a casa de Priscila, Aquila e outros irmãos, ele lembrava que a casa deles era igreja também. Quando a Priscila e Aquila faz essa cooperação no ministério de apóstolo Paulo, sua casa era ponte de pregação. Abria a sua casa. Começou a igreja ali. Quando o apóstolo Paulo trabalhava no evangelho no Éfeso, sua casa de Éfeso, né? Priscila e Aquila, era congregação. E quando mudou para Roma, ele abriu a porta da sua casa, onde cristãos e irmãos se reuniram na sua casa. Irmão, não é assim? Nas nossas casas, suas casas têm que ser abertas, sua casa tem que ser o quê? Pessoas que reúnem, faz fonte, compartilha a palavra, você convida seus filhinhos, convida a sua família, filhos, os pais, tio, tia, você convida seus vizinhos, colegas, onde sua casa se torna templo do Senhor. Amém? Essa é a razão de você comprar um apartamento grande. Você só mora em casa porque tem tudo aquele grande. E nada mais, você que convida a pessoa para adorar. Sua sala vai ser o quê? Templo do Senhor, onde você vai adorar a Deus. Lá que canta cântico ao Senhor. A sua sofá se torna um banco de adoração. Já imaginou? Isso, sua mesa. Eu entro no casa, tem mesa grande. A moça anda sozinho. Para que toda aquela mesa? Aquela mesa é para fazer fonte. Não é assim? Para chamar a pessoa a compartilhar. Então, o apóstolo Paulo, quando lembrava a casa deles, lembrava que sua casa era a igreja. Irmãos, nós sabemos, né? Nossa igreja começou na casa do presbítero Alex, irmã Clara. Né? A gente não tinha onde adorar. Então, eu ligava para Alex e Clara. Esse domingo, a gente pode fazer culto na sua casa? Ela, vem. A gente ia. Aí ele fazia churrasco. E a igreja toda entrava, a igreja seria uns 20 e poucas pessoas, né? E entrava 20, 30. Aí, a casa dele tem até piscina. Eu tenho até foto com eu e Braulio. Naquela época, Braulio ainda tinha aqui, bem forte, né? A gente sentado na frente da piscina, não é? Sentado. É aquela época, né? Vem o Rodrigo, vindo assim, mau caráter, assim, sentado. Agora virou um homem anjo. Todo esse tempo. E a gente reunia na casa dele. Porque suas casas que começou a levantar altar de Deus. Isso que a gente tem que fazer. Seus lares seja altar de Deus. Convida alguém a compartilhar alimentos e também compartilhar alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Aquela mesa que você vai comer, mas também orar. Também aquela sofá que não somente você vai usar aquela sofá só para assistir televisão, mas também o quê? Adorar a Deus. O apóstolo Paulo lembrava assim, quando lembrava a casa da Priscila e Aquila, o que lembrou? Aquele era templo de Deus. Aleluia. É isso mesmo, tá? E agora, 4 pontos que sai essa igreja, versículo 16. Vamos ler o versículo 16. Todos juntos. Saudai vós uns aos outros com todas as igrejas de Cristo. Todas as igrejas de Cristo. O que significa isso? Todas as igrejas são Jesus Cristo. Amém.
Pessoas falam assim, minha igreja, sua igreja, até pessoas chamam assim, nós presbiterianos geralmente falam assim, quando a irmã é batista, fala assim, é primo. Nem fala de irmão. Sabia disso? A gente só fala irmão, sou presbiteriano. Se o cara vem de batista, chama assim, aquele é meu primo. Não é assim, pessoal. Nós somos o quê? Mesma família de Deus. Todas as igrejas são igrejas de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que é cabeça da igreja. Aqui, hoje, pela graça e bênção de Deus, igreja Tonaun, né? Igreja veio da Coreia. Essa igreja, a igreja Água Viva, todos são o que? Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que para servir outra igreja que é o Senhor Jesus Cristo, Itapeba e Cascavel, onde for é toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E disse algumas igrejas que dá problema, mas não é igreja, alguns pastores, né, sem vergonha, ou talvez pela sua ambição, mas cada igreja a gente tem que honrar e amar e respeitar. Você não pode falar mal da igreja. Entendeu? Até você pode falar mal de mim, mal do pastor, tal fulano, mas não fala mal da igreja. O que esse caráter que pessoa que passou esse longo túnel da sua vida espiritual. Toda a igreja são igreja do Senhor Jesus Cristo. Por último, quinto ponto que sai a igreja, aqui é nada mais, vamos ver, versículo 23. Vamos ler tudo junto, 23 já? Saúda a vós, Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúda a vós, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Irmão, aqui, apóstolo Paulo pedindo essa saudação para Gaio. Gaio é presbítero. Gaio era hospedeiro. Aqui disse, ele é meu hospedeiro e de toda a igreja. Ele não é somente tratava bem apóstolo Paulo, porque ele é pastor, ele é apóstolo, mas ele hospedava toda a igreja. Abria a casa para hospedar missionário, abria a casa para oferecer comida. Ele recebia as pessoas. Irmãos, o que é igreja boa? O que é uma igreja rica? Aquela igreja que sabe servir, sabe receber, tem seu comportamento de hospedeiro. Alguns anos atrás, né, é um bom tempo, uns 10 anos, que eu passei na Coreia, eu encontrei outro meu amigo que é pastor lá nos Estados Unidos. E por acaso a gente coincidiu, né? Aí ele descobriu que eu estava na Coreia, ele me ligou, ele falou assim, eu vou apresentar tipo assim, meu membro, né? Ele é grande empresário, né? Grande empresário, e a gente precisa visitar a empresa dele. E ainda à noite ele nos convidou banquete, jantar, né? Mas eu estava uma região muito distante e estava muito cansado. Mas ele falou, não, você tem que conhecer, e você vai jantar bem assim. Tá bom. Aí fez tudo aqui, né? Exposto para chegar à empresa à noite. Quando cheguei à empresa, nossa, era chique mesmo. Já recepcionista, na recepção, né? Todo mármore, carpete, sofá de couro, né? Aí me levou, sala de reunião, aquele de oval, mesa, era fantástico. Aí veio esse irmão que ele estava apresentando. Aí ele mostrou plano do todo o seu trabalho, assim, né? Acho que houve mais de meia hora, assim, tudo. Mas eu estava, minha barriga roncando, né? Mas eu ouvi tudo isso de alegria, né? Imagina, uma empresa dessa me convidou para jantar, né? Imagina, não dá para ver, né? A gente tem essas coisas, né? Tá bom. Aí eu ouvi tudo. Muito bem. Vamos jantar. Realmente, ele nos levou a um restaurante chinês, mas é chique. Restaurante chinês chique é nada mais aquele que desenhado assim, de escultura de árvore, tudo de dragão. Dragão de dourado.
Eu não sei, eu perdi conta de contar o número de dragão que rolava lá, né? Era chique restaurante. E entrou, ele reservou um quarto especial. Cheguei lá, sentei lá, veio garçom, né? Com cadáver. Geralmente é esse lugar, aquele mesa de redonda, né? Que a gente sabe, né? Que gira, né? Aquele que tem girador, tem tudo, não é assim? Geralmente esse tipo de restaurante a gente come de como que fala? Course, né? Tem seus pratos já definidos, não é assim? Então, opa, hoje... Aí, o que o senhor vai pedir? Aí, a pessoa que me convidou, né? Que é presidente da empresa, ele falou assim, quero canja de galinha, um sopão. Pede uma sopão. Quero uma sopa. Ixi, pessoal, esse é ética oriental. Você é convidado, você tem que ver como o anfitrião pede. E você tem que se ajustar ao que ele pediu. Por exemplo, ele fala assim, hoje pedido é aberto, pede o que você quiser, né? Mesmo assim, você tem que esperar o que ele vai pedir. Se ele pedir comida eu quero uma coxinha, então você tem que pedir esfia, pastel. Tá? Se ele pedir picanha, aí você pode pedir bife chouriço, que ancho, ou que picanha, medalhão. Pode pedir. Você está entendendo? Já estou ensinando, tá? Quando o pastor Kim, lá na Coreia, ele leva a restaurante, vê o que ele pede. Ele pediu pastel, então não importa o tamanho do restaurante. Só tem que pedir pastel. Mas se ele pediu picanha, então o quê? Tudo de carne à vontade. Ele pediu sopinha. O que eu vou pedir? Outro caldo. E outro cara? Outro caldo. Todo mundo pediu caldo. Olha, tomei esse caldo, saindo. Uma coisa que eu entendi. Esse cara está difícil, parte financeira. É, não é, pessoal? É pobre. Mas pode comer sopão, não tem problema. Ele deve ter me levado lá assim, um boteco, um bar, não tem problema. A gente toma caldo, pessoal, não é assim? Ô, pastor, vamos tomar caldo verde, caldo. Toma ou não toma? Eu tomo, pessoal. Vamos comer comercial, vamos comer por quilo, como? Já imaginou? Você entra em restaurante chique e pede assim, aqui é por quilo? Não dá, que é isso? O que eu estou falando, você tem que servir com coração, não para mostrar, não pela sua hipocrisia, nem pela sua opressão e ganância, nada disso. Sirva a pessoa de acordo com seu coração, seu amor, sua sinceridade. O que Gaio fazia? Gaio era hospedeiro. Não somente pastores, missionários, mas pessoas que visitavam a sua igreja, ele abria seu coração. E quando pessoas se lembravam, aquela igreja tem presbítero Gaio, lembrava. Então, irmãos, já finalizando, aqui tem 5 caracteres que homens que passaram esse longo túnel da vida espiritual. Em primeiro lugar, essa pessoa se tornou como Febe, protetora da igreja. Todo mundo junto, protetora. Segundo, ele lembrou como casal, Priscila, aquilo aqui servia a igreja, arriscando até sua vida. Repita comigo, servindo a igreja com a minha vida. Terceiro, e eles sabiam que casa dele era igreja. Seus lares seja altar de Deus. Amém? Suas residências seja grande adoração a Deus. Isso que tem que fazer. E quarto, eles têm característica o quê? Toda a igreja são igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem que honrar, tem que amar. E o último é o quê? Ser bom hospedeiro para aquele que visitará a sua igreja. Irmãos, como isso é possível?
Porque é Deus que nos fortalece. O que está escrito no versículo 25 diante. Vamos ler, versículo 25, todo mundo junto? Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o meu evangelho e pregação de Jesus Cristo. Olha aqui, ó, até ali. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando, agora minha pregação, a palavra que eu passo para você não é mais salvação, porque vocês são salvos. Não é todo mundo é salvo aqui? Vocês são salvos ou não? Todo mundo é salvo. Todo mundo tem vida eterna. Isso que ele está falando. O que eu estou falando com o meu evangelho agora é confirmação. Confirme, seja firme, concretizado. Como se fosse você fez agora uma estrutura boa, uma coluna boa, uma viga boa. Só que tem que esperar até concretizar. O que precisa agora? Concretizar a nossa vida. Não é assim? A gente ouvindo palavras de Deus e a gente quer servir a igreja. Tem que ter essa vontade de compartilhar a vida, mas às vezes a gente amolece, a gente fica frustrada, a gente mal comunicada, a gente não entende, porque você não concretizou a sua vida, não concretizou a sua fé, sua vida espiritual não está confirmada. Então disse o apóstolo Paulo agora, vamos confirmar suas vidas agora. Seja firme. Por quê? Versículo 20. Vamos lá, versículo 20. Todo mundo junto? Em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Irmãos, Deus quer que a gente acaba com quem? Satanás. Não é que Deus não dá para, Deus pode esmagar esse Satanás, não é? Mas não, Ele quer esmagar a cabeça de Satanás através dos pés. Uma pessoa não dá. Uma pessoa não pode enfrentar Satanás, mas a igreja pode. Por isso Satanás, o que faz Satanás? Satanás quer dividir a igreja. Satanás quer separar os grupos. Satanás quer enfraquecer a igreja do Senhor. É assim que ele fácil batalhar. Mas a igreja unida, como hoje, igreja Água Viva, igreja Tonaon, junto, nós esmagaremos cabeça de Satanás que está na Itapeba, Cascavel, onde for, eles vão esmagar com seus pés. Pois Deus que confirmou seus pés, Deus que deu o poder da sua palavra e sua vida. Terminei. E assim encerrando o capítulo 16. Irmãos, a história humana é a história da guerra. Assim que a gente abre a primeira página de Gênesis, cada dia que Deus cria o universo, Deus disse, viu Deus? Era bom. Não é assim? Deus faz de novo. Viu Deus? Era bom. No sexto dia, Deus cria até o homem segundo sua imagem. Viu Deus? Era muito bom. Nossa Bíblia não está escrita, mas a gente dá para sentir. Quando Deus falava assim, viu Deus era bom, outra parte fala assim, ó, viu Satanás? Odiava. Viu Satanás? Odiava. Viu Satanás? E odiava. E o último dia que Deus criou, viu Deus, era muito bom. Viu Satanás o quê? Era muito raiva, muita raiva. Aí ele começou a fazer batalha. Não contra Deus, que sabe que ele vai perder. Então pegou o quê? Homem que tem imagem de Deus. Filho de Deus. Você, todos nós. Toda a história da humana é uma batalha. Não existe espécie como ser humano que é a mesma espécie que mata a sua própria espécie, o homem. Homem ama homem, ser humano, não é assim? Homem ama mulher, não é? Homem ama, ao mesmo tempo homem mata homens. Homem fala sobre paz. Por causa da paz, o homem joga bomba nuclear.
Um homem fala, o homem convive com homens, mas o homem que expulsa homens é o homem. Onde que veio toda essa guerra, batalha? Como que um casal que namorou e arriscou toda a sua vida e depois se torna inimigo número 1? Onde pode acontecer uma coisa disso? As pessoas que amaram de coração, quando tem amor, irmão, sexo tem que ter contido amor. Se sexo não tem amor, esse sexo é o quê? Violência. Esse sexo é brutal. Esse sexo é violência. Esse sexo estraga as vidas. Sexo tem que conter o amor. Quando tem amor, construir um lar, construir vida conjugal, construir seus descendentes. Mas um dia, esse amor se quebra. Mas como é possível? Nada mais, nós estamos sob domínio de Satanás. Toda a batalha, essa é a estratégia de Satanás. Que o homem briga entre si, a igreja também se divide, cada um fala mal de alguém, toda essa fofoca para se dispersar. Quanto mais dividida, melhor para Satanás. Aí Deus estabeleceu sua estratégia. Qual era a estratégia de Deus? Todo mundo junto, me abençoar. Deus decidiu, eu vou abençoar o homem, para que o homem luta, vença suficientemente. Disse para Abraão, sai da sua terra, a sua parentela, seus pais, eu te abençoarei. Vai onde eu vou te mostrarei. Vai, eu vou te abençoar. Eu abençoarei aquele que te abençoarem. Eu amaldiçoarei aquele que te amaldiçoarem. Toda a nação, todo o povo será abençoado através de você. Nós temos grande responsabilidade de compartilhar essa bênção que nós recebemos. Irmãos, não se vacila. Irmãos, não importa que circunstâncias se encontram na sua vida agora. Você está desesperado? Você está difícil? Roga a Deus. Deus envia bênção, Deus envia anjo, Deus envia sua tropa, Deus envia exército de Deus. Porque Ele nos prometeu. Essa é a estratégia de Deus. Vencer Satanás, acaba Satanás, abençoando sua vida e minha vida. Até que a gente possa esmagar com o próprio nos pés, cabeça de Satanás. Diz a primeira epístola de João, 1 João, capítulo 3, versículo 6 diante, fala assim: o que o Filho de Deus apareceu é acabar a obra de Satanás. Isso que nós, versículo 8, colocou 8. Tá? Vamos lá, todo mundo junto? Aquele que pratica o pecado do diabo. Porque o diabo, para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Amém. Então nós estamos aqui, somos vencedores, mais que vencedores. Agradecemos a Deus pela essa igreja que nos está visitando, Dona Ungue, Igreja Água Viva. E amanhã a gente vai para a missão, para acabar destruir a obra de diabo. Quando aparece o Filho de Deus, esmagar a cabeça de Satanás. Irmãos, viva com a bênção de Deus, porque Deus deu tudo isso para nós. Em nome dele, nós oramos, agradecemos. Amém. Oremos.